ímpares, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, nesta noite nós vamos pensar no chamado. Mas que tipo de chamado? O tema da nossa meditação desta noite é chamados à grande comissão. Este chamado foi dito por Jesus já no finalzinho do seu ministério. Aqui, esse texto já narra esse tempo em que Jesus tinha morrido, ressuscitado, e agora ele aparece para os seus discípulos e traz aqui a lembrança de algo que ele já vinha preparando esses discípulos durante o seu ministério. Por 3 anos, Jesus ensinou-os. Como? Jesus curou pessoas, Jesus libertou pessoas que estavam sobre algum tipo de prisão, Jesus chamou a atenção de pessoas, Jesus perdoou pecados, Jesus caminhava com os discípulos, Jesus orava com os discípulos. Então todo esse período foi um período ali de treinamento. Jesus estava preparando os discípulos para a continuidade daquilo que ele veio realizar. A tarefa principal de Jesus era morrer na cruz e ressuscitar para nos dar vida, para nos proporcionar a maior de todas as bênçãos. Mas como falar desse ministério? Aí entra o papel dos discípulos. Jesus, então, ele vai preparar esses discípulos. E aqui nós vamos pensar nesta noite sobre 4 aspectos relacionados a esse chamado, a esta grande comissão. O primeiro é o que Jesus nos chamou a fazer. O versículo de número 19 está aqui bem explícito o verbo que a gente poderia chamar de o verbo principal, o verbo-chave, que, claro, tem outros verbos nesse texto, mas o verbo-chave aqui está no versículo 19, quando ele diz: ide, portanto, fazei discípulos. Esse é o ponto-chave que nós somos chamados a fazer. Então, o que o Senhor nos chamou a fazer? Fazer discípulos. Esta é a tarefa de todo cristão, fazer discípulos. Se eu, ou se o pastor Everson, nós que somos pastores, os nossos pastores estão presentes aqui, pastor Ramon, pastor Isaías, hoje está cheio de pastor, vocês vão ter que ter culto até meia-noite para todos pregarem, né? Se nós pastores sairmos para pregar a palavra, e nós devemos fazer isso, nós vamos realizar a tarefa que cada um de nós recebemos, nós pastores. Mas essa tarefa é dos pastores? Não. A tarefa de fazer discípulos é dos discípulos, inclui também os pastores. Mas todo membro da igreja, todo aquele que foi salvo em Jesus, todo aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, é chamado a fazer discípulos. Então, quando Jesus dá essa ordem, ele está dando a ordem não somente ali naquele momento para aqueles discípulos que estavam ali, aqueles 11, lembra, Judas já tinha tirado a sua própria vida. Jesus não está dizendo apenas para os 11, Jesus não está dizendo para aquele grupo de cristãos que viviam ali juntos, seguidores de Jesus, mas esta ordem é para todos nós, fazer discípulos. E aqui, irmãos, essa tarefa de fazer discípulos, é muito interessante que se nós, como cristãos, entendermos qual é esse papel nosso, o que nós somos chamados para fazer, e essa tarefa de fazer discípulos, ela vai funcionar de uma forma muito interessante quando cada um realiza o seu papel. Se eu sair daqui e for evangelizar uma pessoa, os pastores, e formos fazendo, nós vamos chegar lá, mas vai demorar mais. Agora, se cada cristão começar a fazer, imagine a cena, eu saio daqui e vou ali, chamo o Fagner.
Convido o Fagner, trago o Fagner aqui. Aí eu deixo o Fagner aqui, o Fagner não faz nada, o Fagner fica parado. Aí eu saio, vou ali, chamo a Laís e vou chamando o outro. E só eu que vou chamando, vai demorar. Mas imagine a cena se eu vou e chamo o Fagner, e o Fagner vem. E daqui a pouco eu e o Fagner vamos sair, vamos buscar 2. E esses 2, junto com mais 2, já são 4, e chama 8. E esses 8 já vão sair, já vai ser 16. A tarefa não é muito mais rápida? Eu sei que alguns aqui não gostam de matemática, de estatística, né? Mas a tarefa vai acontecer de uma forma muito mais rápida. É isso que Jesus fez. É isso que Jesus ordenou a fazer. Fazer discípulos. Fazer discípulos, amados, tem a ver com multiplicação. E é interessante que quando nós olhamos para a narrativa bíblica de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que isso aconteceu. Em Atos capítulo 1, eles recebem a ordem, que eles deveriam cumprir esta ordem, que está aqui bem ligada a Mateus 28. Mas em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre aqueles discípulos que ali estavam, todo aquele grupo de 120 pessoas reunidas no cenáculo. E imagine que o Espírito Santo desce, eles são cheios do poder de Deus. E nesse enchimento do Espírito Santo, desse poder de Deus, dessa autoridade que Jesus já tinha dado aqui, essas pessoas começam então a pregar o Evangelho. Pedro, João. Daqui a pouco a igreja começa a desenvolver. Nós vemos Estevão, homem cheio de poder, anunciando as verdades do reino. Nós vemos a figura de Filipe pregando as verdades do reino. Quando nós chegamos lá em Atos capítulo 13, a igreja já está em plena expansão. Por quê? O evangelho não estava mais somente em Jerusalém. O evangelho não estava somente na Judéia. O evangelho não está somente em Samaria. Mas o evangelho já tinha chegado em Antioquia. Seria bom se eu tivesse preparado o mapa e colocado ali, né? O mapinha, você ia ver. Visualizando fica bem melhor, né? Você vai ver o evangelho começa a expandir e a multiplicar. Não é só os apóstolos, os 11, mas é também os diáconos. São irmãos que a Bíblia nem cita o nome, que começa a fazer com que o evangelho vai sendo expandido, multiplicado, porque esses primeiros irmãos entenderam que eles foram chamados não para o fato de construir templos. Não estou dizendo que não deve construir, tá? Não chamados para formar grupos de louvor. Não estou dizendo que não é para formar grupo de louvor, tá? O que eu estou dizendo é que a nossa tarefa principal é fazer discípulos. A pergunta é: nós temos feito discípulos? Nós temos sido agentes realmente obedientes ao chamado, a este chamado de fazer discípulos? O discípulo precisa seguir outro discípulo. E ambos nós vamos seguindo o nosso grande mestre Jesus. Em Atos capítulo 13, nós vemos ali agora uma expansão da igreja. E se você pensar, a igreja em Atos 13, a partir de Atos 13, ela não está apenas em Antioquia, mas agora ela começa a se expandir para o que é chamado a Ásia Menor, região onde hoje é a Turquia, a Grécia. Aquela região agora começa a receber o evangelho. E se nós olharmos a narrativa bíblica, não só do livro de Atos dos Apóstolos, mas algumas epístolas também, nós vemos ali os acontecimentos que vão ocorrendo na vida da igreja, nessa expansão do reino de Deus. O evangelho chega a Tessalônica, o evangelho chega a Corinto, o evangelho chega à cidade de Bereia, Éfeso, e por aí vai. O evangelho vai se expandindo naquela região. O apóstolo Paulo chega a Roma, preso, final do livro de Atos. E qual era o desejo de Paulo naquele período? Fazer com que o evangelho do reino chegasse até onde? A Espanha. O livro de Atos não registra que Paulo chegou à Espanha e pregou o evangelho lá.
Significa que ele falhou na tarefa? Não. Mas Paulo fez o máximo. Fez várias viagens missionárias, expandindo o reino, levando pessoas consigo, treinando outros. Sempre alguém está junto com Paulo. Paulo é o personagem que mais tem destaque, mas quantos são as pessoas que têm nomes relacionados ao ministério que Paulo começou? E muitos outros que a Bíblia nem cita os seus nomes, são anônimos, que fizeram com que o Evangelho chegasse a muitas regiões do que a gente hoje conhece como uma grande parte da Europa, norte da África e toda a parte ali do Oriente Médio. Irmãos, quando nós olhamos a história do avanço do Evangelho, nós vamos ver que nos primeiros 200 anos da igreja, a igreja já tinha atingido toda essa parte. O Evangelho já tinha chegado à Espanha, já tinha chegado em Portugal, na França, em vários lugares o Evangelho já tinha chegado, uma boa parte do norte da África, o Evangelho já tinha chegado. Por quê? Porque esses irmãos da igreja do primeiro e do segundo século entenderam a importância de fazer discípulos. Segunda pergunta: onde Jesus nos chamou a fazer discípulos? O versículo de número 19 vai falar: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. A palavra no original não tem a ver com aspecto geopolítico, não tem a ver com as bandeiras desses países, mas tem a ver com as etnias que estão nesses países, porque os países mudam. Eu estava vendo nessa semana uma reportagem, e ali falando, as pessoas falando sobre alguns países que pela primeira vez vão participar da Copa do Mundo do ano que vem. E alguns desses países são bem pequenos, mas porque alguns deles não existiam até pouco tempo atrás, porque pertenciam a outros países. Então as mudanças geopolíticas vão acontecer de acordo com guerras, de acordo com interesses econômicos, militares e muitos interesses deste mundo. A palavra, irmãos, no original não é nações no sentido geopolítico, são etnias. A palavra é ta-etne. Sabe o que significa? São os grupos de povos ao redor do mundo. Quantos são e quem são eles? O número vai variar, irmãos. Às vezes aumenta, às vezes diminui, de acordo com o andamento, porque as pessoas vão descobrindo alguns povos agora mais diferentes do que outros, com a sua cosmovisão, com a sua maneira de conviver entre eles, como eles se relacionam e como eles enxergam o mundo exterior. Alguns dizem que existem mais de 17 mil etnias ao redor do mundo. E quantas delas receberam o Evangelho? Que nós temos conhecimento? Cerca de 10 mil a 11 mil. Dessas 5, 6 ou até 7 mil etnias que ainda não ouviram, que são consideradas não alcançados, talvez tenha um crente, 2, alguns crentes ali, pode ser que existam, mas aproximadamente umas 5 mil delas não tem nenhuma presença do Evangelho. Não chegou um missionário lá, não chegou a palavra de Deus. Aí você fala assim: é impossível num tempo como esse. É possível, irmãos. Tem um irmão aqui de Vila Velha, que ele está hoje num país da Ásia, e eles têm orado por um povo que está no meio da montanha, entre o pé da montanha, eu vou usar uma expressão popular, tá? Tem os nomes técnicos, mas eu vou falar pé da montanha. Fica no meio do caminho, entre o pé da montanha e o topo da montanha, do Himalaia, do Everest, em que você consegue ir de carro até um pedaço. Depois você tem que montar numa moto, e aí você tem que ser corajoso,
Eu, por exemplo, que não ando de duas rodas nunca, nem bicicleta, nem moto, não aprendi, graças a Deus por isso. Tem que montar numa moto e ir numa moto morro acima. Mas chega um lugar que não dá para ir mais de moto. E você tem que andar 4 dias a pé para chegar no povoado. Esse jovem saiu daqui de Vila Velha, está lá procurando esse povo. Sabe que esse povo existe. Sabe que ali tem pessoas que precisam ouvir do Evangelho, que nunca ouviram do Evangelho. Porque uma pessoa dessa tribo já foi encontrada cá embaixo, no pé do morro. E já disse que não tem nenhum cristão ali. O Evangelho do Reino deve chegar a todas as etnias. Todos os povos, todas as nações da terra. Muitos grupos étnicos não têm acesso ao Evangelho. Nós temos acesso ao Evangelho. No nosso país existe acesso ao Evangelho. Alguns lugares ainda têm algumas dificuldades. O mês passado nós estivemos ali no Piauí, na Escola de Missões em Acauã, e tivemos a oportunidade de visitar 2 povoados. Em um deles, Batimaré, era uma comunidade indígena, quilombola, e acho que mais ou menos 1 hora de carro que a gente gastou do centro da cidade lá, acho que são 40 e poucos quilômetros, se eu não me engano. Um pouquinho de asfalto, depois bastante de estrada de chão, e chegamos lá nesse povoado. E conversando com as pessoas, eles falando, antes da chegada dos missionários, há 15 anos atrás não tinha nenhum crente no povoado. Mas o espiritismo já tinha chegado lá. A violência, a bebida, já tinha chegado há quase 100 anos atrás lá. E as pessoas estavam ali escravizadas. E algumas continuam escravizadas até hoje. Conversando com o missionário, o Marquinho, ele estava dizendo da escassez de água naquele lugar. E as igrejas então se juntaram, furaram um poço, colocaram água tratada, e as famílias foram cadastradas, e receberam uma tagzinha que vai lá, passa na torneira e tem água. Cada família pode pegar 300 litros de água a cada 15 dias, para beber e fazer comida. Então, louve a Deus pela água que está na sua torneira. Não desperdice a água, faça um bom uso, porque eles têm direito apenas a 300 litros a cada 15 dias. Mas o pior, irmãos, não é isso. Sabe o que é pior? É que algumas pessoas não quiseram a tag. Eu não quero a tag. E o missionário foi procurar saber por que eles não queriam a tag para pegar água. Sabe o que aconteceu? Alguns líderes dessa outra religião disseram para algumas famílias que se eles pegassem a água dos crentes, os espíritos iam ficar revoltados com eles. Eles preferem montar no burrinho, colocar 1 galão de água no burrinho, ir lá no açude e pegar água suja, tentar tratá-la, esquentando ela, colocando produto nela, tendo essa trabalheira toda, porque tem medo dos espíritos. As pessoas ainda estão sob tremenda opressão. Muitos ainda precisam desta libertação. E a igreja, irmãos, precisa avançar na proclamação do Evangelho. Imagine se o Evangelho não tivesse chegado ali. Como que essas pessoas continuariam até hoje? Hoje tem uma igreja. Hoje tem mais de 100 membros nessa igreja, só lá no povoado. E conversando com o frentista do posto no centro da cidade, ele pôde dizer para mim, ele não é crente, mas ele falou, depois que a igreja chegou, mudou muita coisa aqui na cidade. O dinheiro começou a circular. As pessoas lá do povoado, que eram marginalizados, começaram a vir para a cidade. Agora eles circulam aqui livremente. Agora eles compram. Agora eles vendem. Agora eles produzem. Conversei com um homem lá, tem cabras lá à vontade. Bastante cabra.
Outro tem uma lavourinha de mandioca, produz a sua farinha, e o que sobra de farinha ele vende. É o Evangelho, irmãos, que precisa chegar para transformar corações, mentes, libertar pessoas que estão sobre escravidão e produzir também transformação, desenvolvimento. Onde então o Senhor nos chamou a fazer? Aqui, ali e lá. O Senhor nos chamou a pregar o Evangelho, a anunciar Jesus. A igreja no começo, ela entendeu isso. A igreja viveu isso. Haja vista, você pode ler o livro de Atos dos Apóstolos. Terceiro, por que Jesus nos manda fazer? Dentro desse chamado à grande comissão, o porquê Jesus nos manda fazer. Vamos ler juntos o versículo 18? Leiamos. Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que então Jesus nos manda? Porque Ele é o Senhor da missão. Ele é que tem toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, Ele cumpriu aquilo que estava sobre Ele para fazer. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não se esquivou da sua tarefa. Ele não deixou ela sem ser feita. Ele cumpriu cabalmente. Ele quis ir para a cruz, como uma demonstração do seu grande amor para com aqueles ao qual Ele deveria morrer, que o Pai escolheu. Ele morreu por nossos pecados. Por que então, irmãos, nós não nos envolvermos nesta tarefa? Jesus então diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Enquanto nós estamos indo, por onde nós fomos, aproveitando todas as oportunidades, nós somos chamados a pregar o Evangelho. Não existe, irmão, presta atenção aqui, não existe aquele negócio assim: quando eu for para tal lugar, lá eu vou pregar. Não. Você precisa pregar aqui. Aí você foi para ali, você prega ali. Aí você vai para lá, aí você prega lá. Eu vou ser missionário um dia. Se você não é missionário agora, você não vai ser lá. Todos nós somos chamados a cumprir a missão hoje, onde nós estamos. Inseridos na sociedade, nós somos chamados a pregar o Evangelho, a testemunhar Jesus. O mundo precisa de ver esta transformação. Porque as pessoas, irmãos, eles estão em busca de respostas. As pessoas querem respostas para os dilemas, para os problemas que elas enfrentam na caminhada da vida. Elas estão em busca de uma solução. E se a igreja não apresentar a solução correta, que é Jesus, ela vai buscar em muitas outras coisas. E quantas são as pessoas que estão decepcionadas no mundo com muitas coisas, inclusive com a igreja? No Irã, só para os irmãos terem uma ideia, nos últimos anos, fecharam mais de 50 mil mesquitas no Irã, por alguns fatores. Primeiro, porque o Irã entrou numa guerra sem fim há muitos anos atrás. E o Islã pregava muitas coisas. E muitas pessoas então começaram a ficar decepcionadas, porque aquilo que o Islã prometia não fez sentido na vida deles. Então muitos começaram a abandonar as mesquitas. A guerra fez com que muitos fugissem. Muitos foram embora, outro fator. Mas tem um terceiro fator. Sobre intensa perseguição, a igreja no Irã foi uma das que mais cresceu. Então isso também fez com que muitas mesquitas fechassem. Depois, não agora, tá? Não agora, depois em casa, se você quiser, curiosidade, você pesquisa lá, fechamento das mesquitas no Irã. Você vai ter várias informações a respeito disso.
Porque as pessoas estavam em busca de algo. E eles não encontraram no Islã, no islamismo. Quem é que tem a resposta? É a igreja. É os discípulos. Assim, tem colegas nossos de trabalho, tem vizinhos, tem amigos, tem pessoas que estão precisando de ouvir esta mensagem. E, irmãos, se Deus tem toda a autoridade, se essa autoridade foi dada ao Filho, Jesus, e se Jesus transferiu essa responsabilidade para mim e para você, tenho que temer? Não tenho que temer. Não temos desculpas nenhuma para apresentar para o Senhor. Ah, Senhor, eu não fui porque eu não sei falar. Beleza. Moisés não sabia falar, Gideão, Jeremias, Davi era o menor da família dele. Bem-vindo ao clube, meu irmão. Ah, eu não sei o que fazer. Quem capacita é o Espírito Santo. Porque quando nós falamos na nossa capacidade, na nossa força, vai dar ruim. Mas se a gente fala para Deus, Senhor, não sei o que falar, como fazer, a grande maioria daqueles que você conhece, talvez da internet, pregadores, missionários, pastores, o mais importante, irmãos, foi quando eles deram o primeiro passo. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, eu quero te servir. A preparação é uma consequência de um ato de obediência. A preparação é um adereço, porque o que importa é o nosso coração. Um coração disposto a obedecer. Por último, em quarto lugar, como o Senhor nos chama a fazer. Atos capítulo 1, no versículo de número 8, gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Atos capítulo 1. O versículo de número 8 vai dizer assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amados, Deus nos chama a fazer onde estamos. Onde estamos e por onde nós formos. O texto fala tanto em Jerusalém. Detalhe importante. Primeiro, as primeiras pessoas alvo dessa fala de Jesus eram os discípulos, em especial os 11. Da onde eram os 11? De Jerusalém? Não. Os 11 eram da Galileia. Então ele não é aquele negócio, aqui é Jerusalém, a nossa Jerusalém é aqui. A Judéia é o estado do Espírito Santo, a Samaria é os argentinos, né, que tem a rivalidade Brasil-Argentina, né? Os confins da terra é os outros países. Não é muito bem assim. Mas a ideia é, Jerusalém é onde vocês estão agora. Vocês vieram da Galileia, vocês vieram de algumas regiões da Judéia, vocês estão aqui em Jerusalém, então aqui vocês vão pregar. Mas vocês vão pregar também no entorno. E vocês vão pregar onde tem inimigos. Samaria. E vocês vão até os confins da terra. Nós não podemos, amados, perder a visão que Jesus designou. E que os discípulos atenderam.
E que o evangelho se expandiu naquele tempo. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos essa expansão e essa multiplicação. O evangelho se expandiu a partir dali e chegou até os confins da terra que eles conheciam. Até os confins da terra que eles entendiam naquele tempo, o evangelho chegou ali. Eles não sabiam naquele período que tinha Brasil, que tinha América do Norte. Eles não sabiam que tinha Japão. Naquele período eles não sabiam disso. Mas a partir dali eles cumpriram a tarefa que era deles. Com quem está o bastão hoje? Com nós. Um dia missionários saíram da Inglaterra, saíram da França, saíram dos Estados Unidos e vieram para o Brasil. 1851, começaram a chegar aqui. Tinha vindo alguns franceses, não com o objetivo de plantar igrejas. 1555. Eles vieram mais para, os chamados huguenotes, mais para cuidar da colônia, de aspectos mais coloniais. Alguns chegaram lá em Pernambuco. Mas o primeiro grupo que veio para evangelizar foram os congregacionais. A partir de 1851 começou esse movimento. 1859 chegou a igreja presbiteriana. 1860 e pouco chegou a igreja batista. 1910 chegaram os assembleianos, com o objetivo de plantar igrejas. E o Brasil hoje, ele se tornou, está ali, algumas estatísticas são um pouco diferentes, mas está entre a segunda e a terceira força missionária do mundo. Louvado seja o Senhor por isso. Mas há muito a ser feito. Porque hoje nós temos aí um país que, segundo as estatísticas, já está quase chegando aos 50% de evangélicos. Claro, engloba muitas igrejas, muitos nomes de igrejas, de denominações. Mas somos considerados um país cristão. Mais de 90% da população brasileira é considerada cristã. Pesa sobre nós, amados, a responsabilidade de proclamar o reino. Pensa que eu dei a informação aqui, aproximadamente 5.000 etnias que não tem nenhum acesso às escrituras. Se a pessoa sair pelas ruas do povoado onde ela mora, pela cidade dela, pela cidade vizinha, pela outra cidade, se ela rodar 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300, 500, às vezes até 1.000 quilômetros, ela não vai encontrar um cristão. Se você encontrar uma pessoa com fome, e encontrar uma pessoa alimentada, você vai dar comida para quem? Porque já está alimentado? Ou para o que está com fome? Hein? Para quem que você vai dar comida? Nós temos muitas igrejas no nosso país. Nós temos muitas igrejas na nossa cidade. Nós temos uma prioridade. Não estou falando que nós vamos deixar as igrejas, as congregações, não estou dizendo isso, irmão. Vamos fechar aqui, não é isso não. O que eu estou dizendo é que existe uma prioridade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, ele vai dizer que o que impulsionava ele era pregar onde Cristo ainda não foi anunciado. Olha a prioridade. Pregar onde Cristo ainda não foi anunciado. Onde Cristo não foi anunciado no nosso tempo hoje? Entre essas etnias. Então existe uma prioridade. Tem gente com fome. Tem gente com sede. Tem gente que precisa ouvir o evangelho.
99% dos recursos das igrejas evangélicas no mundo estão sendo investidos onde já existe igreja, onde já existe crentes, onde já existe lideranças. E apenas 1% dos recursos das igrejas evangélicas do mundo inteiro, apenas 1% está sendo investido onde Jesus ainda não é conhecido. Creio que existe algo errado na nossa visão. E que eu acredito que está distorcido da visão de Jesus. Da visão dos apóstolos. Existia gente para ouvir o evangelho no tempo de Paulo. Existia gente para ouvir o evangelho ainda em Corinto. Tinha gente para se converter ainda em Corinto no tempo de Paulo? Tinha ou não? Sim, tinha. Tinha gente para ouvir o evangelho em Antioquia? Tinha. Em Jerusalém? Tinha. E tem até hoje. Mas isso não fez Paulo parar. Paulo pregou. Silas pregaram, Timóteo e muitos outros pregaram. Mas foi colocando liderança e foi avançando no reino. Então Deus está chamando alguns aqui para ir. Para ir aos povos que ainda não ouviram. Para ir àqueles que estão com fome. Para ir àqueles que estão com sede. Existem os 8 segmentos menos evangelizados da nossa nação. Um deles é os ciganos. Que hoje nós temos conhecimento. Deus pode estar fazendo uma grande obra que a gente não está vendo, mas que a gente está vendo. Segundo os nossos contatos que nós temos hoje 775 ciganos crentes. 775 ciganos crentes. De 1.200.000 ciganos. Você que é bom de matemática aí, faz a conta. 775 de 1.200.000. 0,0006%. E povoados, sertanejos. Falei do sertão aqui. Estivemos lá dando aula numa escola, 24 alunos estão lá se preparando. Quantos povoados ainda existem sem presença da igreja evangélica no Brasil? 5.000. 5.000. 24 pessoas se preparando para 5.000 povoados. E as comunidades quilombolas? E os indígenas do nosso país? Ainda 83 etnias indígenas no país, sem uma igreja relevante entre eles. Alguns em algum contexto difícil. Estive conversando durante o CBM com Ademir Cowboy. Ele viaja, para ir para o CBM, ele pegou um barco, 4 dias, rio abaixo. Saiu de São Gabriel da Cachoeira, 4 dias de barco. Depois entrou num carro, 3 dias de carro para chegar em São Paulo. Ele iniciou a sua viagem, a sua esposa estava grávida. No 2º dia de viagem de barco, a esposa ganhou neném. Ele veio para o CBM, 3 dias de viagem, participou uma semana do CBM, depois teve alguns compromissos em São Paulo ainda pregando. Quando ele foi ver o neném dele, já estava com 1 mês de vida. Aí você fala assim, isso não é para mim não. Meu irmão, se Deus te chamar, você vai. Porque mais importa agradar a Deus que aos homens. O neném dele está lá saudável. No meio da mata amazônica, quase na divisa com a Colômbia. Mas o evangelho está chegando a pelo menos 2 etnias que eles estão trabalhando lá na região de São Gabriel da Cachoeira. Numa emergência só sai com helicóptero do exército, que está lá, tem uma base do exército nessa cidade. Mas o fluxo normal é barco, 4 dias de barco rio abaixo.
Nós estamos falando dos desafios, irmãos. Não é para você falar assim, então Ademir Cowboy é um herói. Não, irmão. Ele não é um herói. É alguém que ouviu e obedeceu a um chamado. Quem trabalha no setor de emergência, no 190, no 191, no 193 e 19 alguma coisa, sei lá. É muito 19 alguma coisa, né? Tem país que é 911 só. Liga para um 911, cai para tudo quanto é coisa. Aquelas pessoas, elas recebem ali as chamadas. Se aquele operador das chamadas de emergência ignorar o chamado, o que vai acontecer com ele? Vai ser punido, vai ser disciplinado, vai ser mandado embora. Pode receber até um processo se uma pessoa vier morrer porque ele não atendeu aquele chamado. Nós somos chamados a obedecer ao Senhor dos Senhores. Nós somos chamados a atender algo, fazer discípulos de todas as nações, de todas as etnias. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho, a nos envolvermos para que Jesus seja conhecido. Nós temos algo a realizar. Mas não, irmão, não faça com medo de punição, de disciplina. Não, faça como um privilégio. Pense, entre tantos milhões de pessoas ao redor do mundo, Deus chamou você para participar. Deus chamou você para interceder por um desses povos. Tem um aplicativo no celular. Se precisar, você deleta outros que não presta do seu celular para abrir espaço. Mas procure lá, Projeto Josué, procure lá, Povos Não Alcançados, tem um aplicativo, Povos Não Alcançados, e você vai ver a listinha dos povos. Você vai ver ali a quantidade de evangélicos que tem naquele povo, se não tem, se tem, se eles têm Bíblia, se não tem Bíblia, e você vai poder orar especificamente. Contribua, se envolva na contribuição, para que a missão aconteça. Essa semana nós levamos o desafio do conselho, do material elétrico lá, fiação, quadro de distribuição, tomada, tal. Fomos falar aqui com o conselho da nossa igreja. Irmãos, a comunidade quilombola lá, a igreja quilombola vai precisar e tal. O que nós vamos fazer? O conselho unânime. Não vamos nem pedir oferta na igreja, não. Vamos pegar do dízimo e vamos investir lá. Natanael, compra lá o material e envia. Isso é visão de reino, irmão. Mas tem gente que Deus está chamando para ir. E aí nós como igreja, o que nós temos que fazer? Incentivar, apoiar. Não é dizer, você é doido, igual a gente falou para mim quando eu fui para o Ibel. Chegou para a Adélia. A Adélia, você é doida, o Natan novinho, não fez nenhum ano de idade ainda, como é que você vai fazer isso? Você vai deixar o Natanael sair da Braspérola? Tem um salário, tem plano de saúde. Pensa bem. Irmão de igreja, irmão daqui da igreja falou isso. Ao invés de incentivar, ao invés de dizer, nós estamos com você, conte com as nossas orações, eu vou lá te visitar. Nós precisamos ir, irmão. Porque se nós estamos como igreja aqui hoje, presbiteriano de Nova Brasília, é porque pessoas investiram. Simonton saiu dos Estados Unidos e veio, viagem de barco, aportou no Rio de Janeiro e começou um trabalho de plantação de igreja. Não viveu muito tempo no nosso país. Logo teve malária, teve vários problemas de saúde, a esposa faleceu, o cunhado ajudou a cuidar da filha, muitas dificuldades, mas se nós estamos aqui é porque um dia ele ouviu e obedeceu. Mais precisamente, irmãos saíram de Itacibá e vieram para cá começar o trabalho aqui.
Aqui não, ali, né? Né, Cecília? Cecília era criancinha. Dona Marlene era jovem. Na garagem do seu Dário ali. Ele tirava a carrocinha para fora e tinha o culto na garagem. Irmãos se envolveram, irmãos se dedicaram para que nós estivéssemos aqui hoje. Olha que bênção. Agora o bastão é comigo e com você. Agora a bênção é com a gente, da participação. Não fique de fora, não. Se envolva de alguma maneira. Cumpra o chamado que Deus tem colocado no seu coração. Porque esse texto termina com uma promessa maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é um momentinho, não é algumas horas do dia, mas é todos os dias, ou seja, em todos os momentos. Deus vai estar conosco, nos protegendo, nos sustentando, nos capacitando, provendo tudo que for necessário para que nós possamos cumprir a missão. Irmão, se o Senhor te chamou, obedeça. Nós somos chamados à grande comissão. Nós somos chamados a cumpri-la. Que o Senhor nos capacite. Que o Senhor nos ajude nesta jornada. Amém? Quero convidar então os dois pastores para vir aqui. O pastor Ramon vai orar e o pastor Isaías vai implementar a bênção. Olha como é que nós somos privilegiados também, ó.